Oi gente, hoje eu irei falar da biografia da autora de Boca do Inferno, Ana Miranda, que nasceu em 1951, Ceará, Fortaleza, e passou a sua infância na praia de Iracema. Desde pequena, ela escrevia poesias e algumas obras ficcionais, porém, só estreou como uma grande romantista em 1989, com Boca do Inferno, que é a obra que iremos falar hoje. Porém, sua primeira obra foi Anjos e Demônios, em 1978. Boca do Inferno ganhou o Prêmio Jabuti de Revelação, e de lá pra cá, ela vem lançando diversas obras, como Desmundo e Dias e Dias. Meu nome é Ana Beatriz e hoje eu vou apresentar os aspectos gerais sobre a obra Boca do Inferno. Bom, a obra Boca do Inferno, um livro escrito por Ana Miranda, ele vai retratar o Brasil colonial do século XVIII. Nessa obra, Ana Miranda vai trazer muita política e literatura de um modo que você não consegue distinguir quando começa um e vai terminar o outro. Mas para entendermos um pouco mais da obra, precisamos entender por que o nome é Boca do Inferno. E aqui foi inspirado esse nome, né mesmo? A obra, ela se chama Boca do Inferno por conta de Gregório de Matos. Quem foi Gregório de Matos? Gregório de Matos, ele foi um poeta brasileiro que esteve aqui presente no século XVIII, que foi na época do Barroco. Foi extremamente importante para a nossa literatura, porque ele era chamado de Boca do Inferno. Ele era chamado de Boca do Inferno por conta das suas críticas e poemas satíricos à sociedade da época, a sociedade da cidade que ele morava, que era a Bahia. Ele criticava veemente a sociedade, principalmente os privilegiados, que, vamos dizer, a camada social dele, e ele acabava se contradizendo, porque ele criticava, mas ele fazia parte. Oi, tudo bem? Eu sou Luana Queiroz e eu vou falar um pouquinho sobre esse romance histórico que foi Boca do Inferno. Então, esse romance histórico foi escrito por Ana Miranda. Se você considerar a editora Companhia das Letras, que teve lançamento em 1989, com suas 336 páginas, ou você pode também considerar a edição de Portugal, que foi pela editora Dom Quixote, que teve lançamento em 1990, com 304 páginas. Então, basicamente, o enredo do livro é assim. Ele se passa em 1863, no século XVII, na Bahia colonial, mais especificamente em Salvador, onde o Braço de Ferro, que era, na verdade, Antônio Souza de Menezes, ele era apelidado de Braço de Ferro porque ele tinha um braço de ferro, né, foi posto no lugar. Ele luta pelo poder contra Bernardo Vieira Ravasco, e parte desse partido de Bernardo fazia parte o padre Antônio, o padre Antônio Vieira e o poeta Gregório de Matos. Na verdade, tanto o jesuíta Antônio Vieira quanto o poeta Gregório de Matos fazem parte dos protagonistas, né? São os protagonistas desse livro. Mas falando um pouquinho mais aí sobre os personagens, eu vou citar alguns aqui pra você. Então, Gregório de Matos, que era o poeta do Barroco, o padre Antônio Vieira, o Antônio Souza de Menezes, que era o famoso Braço de Ferro, o Gonçalo Ravasco, que era o inimigo de Antônio Menezes, o Bernardo Ravasco, que era o irmão do Gonçalo Ravasco, e a filha do Bernardo Ravasco era a Bernardina Ravasco. Tinha também a Maria Berco, que era a empregada dos Ravascos e que era a amante de Gregório de Matos. Tinha Tele Menezes, que era o secretário do governador, e tinha o Donaldo Serotino, que era o mestre de esgrima, e o assassino de Francisco era Antônio de Brito, e tinha também Anica de Mel, que era justamente a cafetina. Bom, meu nome é Isabela e eu vou falar um pouco sobre a história desse livro. Bom, tudo acontece em Salvador, onde há uma grande disputa do governador Braço de Ferro e a facção que tem como envolvido Gregório de Matos, o padre Antônio Vieira e seu primo Ravasco,
e Antônio Brito, que foi suposto assassino de Francisco Menezes, que era um importante auxiliador do governador Antônio Menezes. Bom, com isso, o governador manda perseguir esses envolvidos, e isso há diversos acontecimentos, como por exemplo a prisão de Antônio Brito, a perseguição contra o padre e Gregório de Matos, que se apaixona fortemente pela empregada de Ravasco, que inclusive é presa juntamente com os outros, mas um amigo da família Ravasco, chamado Palma, ele se torna desembarcador e faz com que ele se encarregasse, se responsabilizasse por esse caso e negasse que isso foi um ato de vingança política, fazendo com que todos fossem liberados da prisão, exceto Maria Barco, em que sua fiança fica de 6.000 réis, mas Gregório de Matos consegue libertá-la e ele continua com suas sátiras sobre o governo da Bahia, só que é capturado e levado a Angola. Antônio Vieira, o padre, ele também continua em seus sermões em relação ao governo, é muito repudiado. Bernardo Ravasco, ele se torna também secretário novamente do governo, após o governador ser destituído do governo pelo rei. E por último, a Maria Barco, ela se torna viúva e rica e fica à espera do seu amado.